Muito bom dia, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato. Já começo esse nosso encontro pedindo que você deixe sua inscrição aí no nosso canal e que deixe seu like e seu comentário. Vamos refletir um pouco sobre a realidade. Muito bem, amigos e amigas, senhores e senhoras, povo e pova. Estamos aí um dia depois do relatório da CPI da Covid-19, uma CPI que começou há 6 meses atrás, ou seja, começou a CPI graças a uma força do Supremo. Por isso, talvez a crítica tão forte ao Supremo Tribunal Federal por parte do presidente atual. E tivemos aí, né, a visita de um dos filhos deles a Dubai, e foi lá posar de, vamos dizer assim, de sheik, né? Isso é incrível. Lembrando que os crimes que está sendo tipificado, está sendo colocado, pessoal do direito não me processe nem me condene por causa disso, tá? A gente está falando tipificado, talvez o termo não seja esse, mas está sendo acusado o Bolsonaro nessa CPI, são crimes que a gente vai tentar colocar aqui para vocês, né? Crime de epidemia com resultado de morte, ou seja, ele o tempo todo debochou da epidemia. Crimes de infração a medidas sanitárias preventivas, ou seja, toda vez ele ia para uma cidade, para um estado, ele ia lá sem máscara e etc e tal. Crime de emprego irregular da verba pública. Essa ideia de comprar cloroquina, kit Covid, etc e tal, né? Crime de incitação ao crime, ou seja, quando ele começava a fazer aquela não use máscara, etc e tal, é um dos exemplos. Crime de falsificação de documentos particulares, aquele caso que tentou colocar pelo Ministério da Saúde o uso da cloroquina como remédio previsto, né, a questão toda aí. Crime de charlatanismo, ou seja, quando você diz que uma coisa funciona e ela não funciona coisíssima nenhuma. Crime de prevaricação, quando ele muda a ministra da Saúde, quando ele tenta alterar algumas questões ao bel prazer para ajudar alguém. A questão aí do Força Brasil, né? Se eu estiver errado, não me processe também por causa disso. Crime contra a humanidade, aí no caso dos indígenas, né? Que ele tentou aí a questão do genocídio, e o crime de responsabilidade. Talvez o nono crime que nós citamos aqui seja o crime que mais vai mexer com a questão brasileira, porque o que fala o número 9 dessa nossa lista aqui? Fala que ele perde o mandato, ou seja, na verdade o Bolsonaro agora está sendo brindado pelo sistema, e esse brinde que ele está tendo aí da parte dos líderes, né, das redes de comunicação, até porque eles já estão desesperados com a possibilidade da mudança. Com tudo aquilo que o pessoal fala da Globo lixo, que fala das grandes mídias, as grandes mídias estão lucrando com o governo Bolsonaro. Por quê? Porque a Globo está demitindo gente, não é porque está quebrada, isso eu posso falar, tem pessoas que trabalham dentro da Globo que já comentaram comigo, é porque é um momento histórico. Quando eu fui demitido em fevereiro desse ano da instituição que eu fazia parte, uma das frases que eu ouvi foi que eu arrumaria emprego logo. Bom, eu estou aqui há 8 meses e não arrumei emprego logo não, tá difícil. E já são 8 meses de só prejuízo, só gastando, né? E a gente está aí sem dinheiro para até para ir na esquina ali, se tiver que pagar pedágio eu não posso ir, né? Aquela história da criança que está na rua, né? Quando vai na rua tem que pagar pedágio para o amiguinho mais valente. Se eu tivesse um amiguinho valente hoje aqui querendo pedágio, eu não podia pagar. Eu não tenho, graças a Deus. Mas aí, olhando pra gente aqui, ainda para essa questão aí que a Globo tá quebrada, e etc e tal, e o Silvio Santos anunciando que tá doente, né, que o SBT tá passando por dificuldade também. Alguém tá querendo colocar isso como, vamos dizer assim, algo que tá acontecendo como se fosse uma das políticas que o Bolsonaro adotou destruir a Globo. Mentira, não tá. A Globo está usando um momento histórico para poder superar, desculpa, eu não estou analisando aqui de forma leiga, então a Globo não me processa por causa disso, para tentar se livrar de alguns casos. Por exemplo, antigamente, quando eu ouvi isso de uma pessoa que trabalhou na Globo, quando você tinha um artista muito bom em outra emissora, a Globo ia lá e contratava o cara. E aí teve mesmo, por exemplo, um Maurício Ricardo falou isso,
falou isso numa live. Então, se ele não apagou, tá lá, né, no canal do Maurício Ricardo, ele falando que ele foi contratado da Globo durante muito tempo só para não escrever para ninguém mais, para não fazer nada para ninguém. A Globo tinha essa prática. Por que tinha essa prática? Porque para ela era válido, por exemplo, a Xuxa, ela contratou a Xuxa quando a Xuxa estava no auge, contratou o Faustão quando estava no auge, contratou de volta o Jô Soares quando ele estava no auge. Ou seja, a Globo ela tem essa marca, contratou a Angélica, o Luciano Huck, ou seja, tudo que era melhor ela trazia para ela. E às vezes trazia para ela alguns artistas até para deixar ali guardado na manga para trabalhar. E alguém fala, a Globo está quebrada. A Globo não está quebrada, a Globo está se livrando dos contratos absurdos. Alguns contratos de exclusividade que ela tinha que hoje não compensa mais, porque aqui no YouTube, também lá no Facebook, ou no Instagram, ou nas outras redes sociais que tem por aí, tem outras, né? A gente tem que saber disso. Tem produções boas, qualidade boa, no próprio streaming, né, que é a rede streaming. Você pega lá na Netflix, paga nós depois, pega na própria Globoplay, você tem coisas boas na Globoplay, você tem aí a HBO, né, também paga nós depois, a HBO Globoplay também paga nós também, né, e você vai vendo aí os grupos, né, que tem aí com produtos, né, que a Globo não vale a pena manter aquele elenco enorme. E hoje você com a câmera de celular, eu com a câmera de celular, estou dentro do meu quarto aqui, na minha cidade, fazendo essa fala com vocês. Resumindo, então, eu tenho certeza, esse negócio de achar, não dá, a Globo ela está cortando os excessos. Ou seja, me diz quantos apresentadores a Globo tem, além do Luciano Huck. O Luciano Huck paga nós depois, né, com o Domingão lá dele. Também tem lá agora o Mion, que contratou o Mion, o Marcos Mion, grande Marcos Mion, né, um exemplo. No passado eu já achava ele ridículo, hoje eu vejo ele como um exemplo. Eu achei o Marcos Mion assim estranho, hoje eu vejo ele como um exemplo. Também você vê aí, você tinha a Angélica, tinha tantas outras, a Xuxa tá na Globo de novo, ou seja, tem tanto apresentador na Globo, que a Globo ela pode se dar o luxo de mandar embora a metade e ainda fica com alguém. Sem encontrar André Marques, Zé Camargo, né? E vamos por aí afora. Vocês todos que eu citei não me processam por causa disso. Agora vamos nós para o que nós viemos fazer aqui. A gente vem todo dia aqui na rede social, quando a gente pode. Hoje eu vim de novo para a gente falar sobre o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, né? A gente quando fala do Evangelho de Lucas, a gente sempre lembra da fonte Q, né? É Lucas 12, 49 ao 53. É a continuação do Evangelho de ontem, né? Ontem nós lemos o Evangelho de Lucas também, né? No seu capítulo 12, 39 ao 48. E hoje nós estamos continuando a nossa leitura. Então quem está seguindo a gente aí lá no Facebook, também aqui no YouTube, aqui eu consigo fazer todo dia quando eu consigo, está vendo que estamos meditando o Evangelho cotidiano, ou seja, todo dia a gente vai à leitura do Evangelho de acordo com a liturgia da Igreja Católica. Tem que lembrar bem isso, porque depois o pessoal vai assim, você está fazendo da onde? A liturgia da Igreja Romana. Ou seja, quem é evangélico aí, que diz que a Igreja Católica não lê a Bíblia, está aí a prova que a Igreja Católica lê a Bíblia, né? E você que diz católico, que muda de igreja, dizendo que nunca leu a Bíblia, é porque você é preguiçoso. Me desculpe eu falar isso, porque certamente, se você fosse na missa, você ia ler a Bíblia toda missa católica, romana, tem aí pelo menos 3 leituras, né? Mas vamos nós, o Evangelho de hoje é o Evangelho do discurso que Jesus faz, né? Jesus traz para nós, o Evangelho de Lucas 12, 49 a 53, Jesus traz para nós uma interrogação. Ontem nós falávamos sobre a questão do mau servo, daquele servo que gosta de aparecer, né? Que quer ser estrela na igreja, né? Aquele servo poderoso. Jesus, quando diz para nós, no versículo 51, que ele vem trazer a divisão ao mundo, parece contradizer aquele mesmo Jesus que diz que quer que todo mundo seja um. Quando Jesus diz que vem trazer fogo à terra, aí o pessoal do Botafogo diz, né? Ele vem botar fogo à terra, o Botafogo é o time mais antigo que se conhece, e a gente sabe que o Botafogo está na 2ª divisão, está com um bom campeonato, está jogando bem, né? Vim estabelecer a divisão. Como é possível? Não foi Jesus na última ceia que disse para nós que ele veio para gerar unidade? Não se trata de uma contradição profunda? É para Jesus abrir nossos corações. Aquilo que eu falei ontem para a gente não pode entrar nesse conflito. Por exemplo, Jesus deixa bem claro a radicalidade quando ele diz lá em Mateus 6,24 que não é possível servir a Deus e ao dinheiro.
né? E quando ele diz que o mundo jaz do maligno, lá em 1 João 5,19, ele traz para nós também a notícia que não tem como você ser da igreja, dizendo que eu sou cristão, e compactuar com as coisas erradas. Não tem como você ser cristão e votar em certos candidatos. E não interessa se é de esquerda ou de direita, né? Jesus, quando traz para nós hoje, dizendo que vai ter pai contra filho, filho contra pai, vão dividir a família, e hoje em dia nós vemos essa dualidade da divisão familiar, até por questão ideológica, né? Jesus ainda diz: eu não julguei que eu vim estabelecer paz na terra. Ou seja, ele traz para nós uma certeza que essa realidade humana, realidade de conflito. Não vos digo antes da divisão, ou seja, porque quando você opina por Jesus, quando você escolhe caminhar ao lado de Jesus, não importa qual igreja, você cria automaticamente certa, vamos dizer assim, rejeição de alguns. Quando você não topa, quem é policial militar, quem é político, quem trabalha no poder público e sabe que existem as corrupções próprias do poder público, quando você não topa, por você ser cristão, você é automaticamente descastado para um lado. Você é o bobão, você é o idiota. Interessante, também vale para nós no nosso dia a dia. Quantas pessoas que usam mesmo a ideia de ser cristão para passar a imagem de bonzinho. E muitas das vezes eu já ouvi, inclusive no meio que eu vivo, né, no meio eclesiástico, alguns que dizem fazer tudo em nome de Deus, mas quando tem que fazer em nome de Deus, lascou-se. Ou seja, o evangelho de hoje coloca para nós o seguinte: ou você está com Jesus, ou você está plenamente em comunhão com Deus, ou você é inimigo de Deus. Interessante, Jesus, quando fala do batismo, né, as angústias de ser batizado, nós estamos vivendo um tempo, ontem mesmo no Jornal Extra para nós depois, trazia lá o garimpo da miséria no lixão. Jesus traz para nós hoje, no versículo 50, falando do batismo que ele vai receber, que é a crucificação. Jesus, quando fala que ele veio trazer, vamos dizer assim, conflito à terra, ele diz para nós, certamente, que ele não veio trazer o conflito. O que vai gerar o conflito são as nossas escolhas. Se você escolher andar com Jesus, você não pode jamais andar com o diabo. Você jamais poderá ter comunhão com as trevas. Mas parece que nós, às vezes, eu e você, às vezes nós escolhemos as coisas erradas. Jesus, quando traz para nós nessa liturgia de hoje essa certeza, ele fala ardentemente da missão que o Pai lhe confia. Não é uma missão para agradar a meia dúzia. Não é o senso comum que tem que predominar, mas é o senso moral, o senso da ética, do respeito à vida. E quando fala se respeitar a vida, alguém confunde respeitar a vida com direito à justa reação. Quando fala em respeitar a vida, alguém confunde em salários altos para mim e eu poder dar esmola para os outros. A gente, quando fala em respeito à vida, fala em equiparar. Jesus, nesse evangelho de hoje, ele nos traz uma mensagem da cruz. Ser cristão é passar pela cruz. Encontramos na mesma disposição, e nós, como cristãos de verdade, não podemos querer viver a nossa própria liberdade. Aí entra a máxima de São Paulo Apóstolo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tornar-se voluntariamente aquilo que outro dia, me desculpe, eu vou fazer uma analogia aqui, não queiram me levar a mal. Eu estive uma vez pela manhã visitando um mosteiro de Santa Clara, em Nova Iguaçu. A irmã Santa Clara merece toda a atenção e respeito aqui no bairro Botafogo, na cidade de Nova Iguaçu. Eu visitei as irmãs pela manhã, participei de uma missa com elas, foi uma honra. E à tarde eu fui visitar os presos lá no presídio de Japeri. Eu estive lá no presídio no bairro Belo Horizonte, na cidade de Japeri. E eu fiz uma analogia falando: as irmãs que estão lá vivendo a clausura, elas vivem numa liberdade que aqueles homens que tinham a liberdade não souberam aproveitar. A liberdade de filhos de Deus, uma liberdade que nos concede a graça do amor. Senhor Jesus Cristo, que nos traz a vida, o Senhor Jesus Cristo que nos pede para sermos fiéis a Ele, vem dizer que trouxe o conflito, vem dizer que trouxe o fogo, ou como diz os botafoguenses, vem botar fogo no mundo.
mas ele traz também esse fogo que ilumina, que aquece, esse fogo que dá para nós uma certeza. O evangelho de hoje traz para nós uma única certeza: não tem como ficarmos em cima do muro, na dúvida entre céu e terra, entre mar e terra, entre fogo e água. Ou nós estamos plenamente vivendo inflamados nesse amor, inflamados na misericórdia de Deus, inflamados pela boa nova do reino, não aqueles modelos de políticos ou modelos de líderes religiosos que fazem rachadinhas com o poder, rachadinhas, esses líderes religiosos que colunham com o poder político, que vivem agradando os governos municipais, federais, estaduais para poder obter vantagem. A vida cristã, a vida do religioso, a vida de quem segue Jesus é um caminho muito difícil. Quem quer vida fácil, não seja cristão. Diga que é cristão, minta, seja outra coisa. Jesus, ele vem lutar contra o pecado. E quem é cristão não pode permanecer no pecado. Por isso, o nosso esforço de conversão diário, o meu esforço de conversão diária, eu tenho que me converter. Eu tenho consciência disso. A gente sempre comenta isso. Uma vez eu falei, alguém falou, ser cristão é você ser, desculpe a comparação novamente, é você estar vivendo com uma pessoa que tem dependência de alguma coisa. Que a pessoa sabe que aquela coisa faz mal, mas a pessoa viciou-se nisso. O pecado nos vicia. Então, se você é cristão e está numa comunidade, está vivendo a graça, não espere que você só receba gratuidade. Espere perseguição, espere luta, espere você ser questionado por mínimas coisas que você fizer. Espere a perseguição como fruto da fidelidade ao Cristo. E aquilo que São Pedro nos coloca na sua carta, quando ele fala claramente que se nós formos castigados por fazer o bem, devemos estar felizes. Então que sejamos nós perseguidos, condenados, demitidos, excluídos do nosso convívio por fazer o bem. Que não sejamos covardes diante da realidade do mundo. Porque manter a fé firme e acesa é algo impossível. Na segunda-feira eu postei lá no Facebook uma frase que eu estava no trem, inclusive existe uma piada aí pelo alguns amigos, eu já soube isso, a gente sempre sabe, que eu não sei andar de trem, eu sei andar de carro, né? E aí eu fui de trem, eu ando de trem, muito de trem, no Japeri, ando muito de trem, ando de ônibus, mas eu quase não posto, por questão de privacidade de quem está comigo lá. Mas como no sábado passado e na terça-feira, eu usei o trem e fiz umas fotos, botei lá, vamos a pé, vamos de trem e vamos com fé, vamos procurar mais um emprego. Novamente, a coisa não saiu como eu queria. Mas é aquilo, a gente não tem que dar satisfação a ninguém, mas é importante sempre demonstrar a nossa realidade. O Senhor nos convida à conversão. Quando Ele traz o fogo, não é um fogo que vai nos destruir, mas um fogo que vai nos aquecer, sobretudo nesse tempo de frio que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? Nesse tempo de frio que está acontecendo aqui na Baixada Fluminense, também vai nos iluminar, para que nós possamos tomar o melhor caminho. Sem contar que a gente, quando fala, de acordo com São Maximiliano Kolbe, né, tudo aquilo que nós vamos fazer, que mesmo que se trate de algo simples, não apenas fatos heróicos, que seja pela graça de Deus, né, que nosso alicerce não seja o mal, mas o bem. São Maximiliano Kolbe fala isso. Se nós estivermos de acordo com a graça de Deus, iremos seguir os modelos de Maria, mãe de Jesus, iremos seguir o modelo dos grandes santos e as santas. E é o amor que nos transforma, é o amor que nos traz para a vida cristã. Esse fogo que Jesus traz não é fogo qualquer, é o fogo do amor, o fogo que aquece, o fogo que dá força. O fogo consumidor que consome o pecado, que consome o nosso egoísmo, mas é um fogo que nos dá força, que nos faz melhores. Sem contar que a gente, quando fala em ser cristão, você está vivendo a plenitude daquilo que você tem. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Ou você está caminhando com Jesus, ou você não está caminhando com Jesus. Ou você vive plenamente a boa nova do reino, é a que Jesus está começando a colocar para a gente aqui, o caminho de Jerusalém. Começa a colocar para a gente a questão das lutas e das dores. Por isso ele anunciou, olha, eu vim trazer o fogo, vim trazer, como diz o povo, vim botar fogo no mundo. Ele veio trazer para nós uma única certeza.
Ou nós estamos com Deus ou estamos contra Deus. Pois Jesus, ele não está aqui para fazer média. Aquilo que nós às vezes queremos fazer, relativizar, falei isso ontem também, não cabe em nossas vidas. Fico por aqui, agradeço a vocês, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, todos vocês que estão de um jeito ou de outro ajudando no combate à pandemia da Covid-19. Agradeço a vocês pelo carinho, pela fraternidade. Continuo desempregado, infelizmente. Muitas das pessoas que me conhecem, me vê sempre aqui na rede social, já começam, não fala isso, não tem como não falar. Eu tenho que falar, até porque se você tiver algum emprego aí, eu não estou escolhendo trabalho. Essa é uma coisa interessante. Alguém falou, mas você é nível superior, e daí? Meu nível superior não quer dizer nada, porque as minhas contas não perguntam. Quando a minha conta chega na minha casa, no meu telefone, ela fala, você é nível superior? Não, ela fala assim, tem que pagar, né? Ou quando chega o seguro do meu carro, novamente estou desesperado para pagar esse mês, ninguém vai dizer assim, ele não vai dizer, tem nível superior, tá tudo bem. Não, meu nível superior não quer dizer nada. O que eu quero é trabalhar. Então você, se puder me ajudar, eu vou agradecer profundamente. Eu não tenho necessidade de muito luxo, apenas de um emprego. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela presença fraterna, pelo seu jeito de me tratar. E aqueles que não gostam de mim, já não gostavam antes, agora vão gostar menos ainda, né? Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a vocês pelo carinho. Eu sou o Daniel Nonato. Lembrando sempre, é preciso estar inflamado pelo fogo do amor de Deus. Bom dia.